Milhares de mulheres foram raspadas, espancadas e humilhadas publicamente após a libertação da Europa. Seu crime: ter tido relações com soldados alemães durante a ocupação. Não houve julgamento nem defesa. As acusadas eram arrastadas para fora de suas casas, exibidas pelas ruas e transformadas em alvo da ira coletiva. Na França, pelo menos 20.000 mulheres foram raspadas. Na Noruega, muitas foram encarceradas, separadas de seus filhos e diagnosticadas como mentalmente instáveis. Nos Países Baixos, eram forçadas a ajoelhar-se sobre esterco. Esses castigos não distinguiam entre amor, conveniência ou coerção. Bastava a suspeita. Por que o castigo se concentrou quase exclusivamente nas mulheres? Como essas sociedades recém-libertadas canalizaram sua vergonha coletiva sobre corpos femininos? Esta é a história da colaboração horizontal, um episódio tão real quanto desconfortável, onde a vitória militar abriu caminho para uma purga simbólica sem justiça nem compaixão. O inimigo na cama: amor, sobrevivência ou traição. Enquanto os exércitos nazistas avançavam inexoravelmente através da Europa, por trás das linhas de frente desenvolvia-se uma realidade complexa e sombria. A ocupação alemã trouxe consigo não apenas o domínio militar e político, mas também uma interação social inevitável com a população local. Nesse cenário surgiu um fenômeno que mais tarde seria conhecido como colaboração horizontal, termo que descrevia eufemisticamente as relações íntimas entre mulheres locais e soldados alemães. A sobrevivência é uma categoria fundamental para interpretar o comportamento de muitas mulheres durante a guerra, embora não devamos subestimar que algumas exploraram estrategicamente a presença das tropas de ocupação para obter benefícios pessoais. A conquista do Terceiro Reich sobre os países europeus foi verdadeiramente rápida. Os soldados alemães invadiram as capitais dos países vizinhos e comportaram-se como senhores absolutos do território. Essa permissividade afetou inevitavelmente o âmbito pessoal. Jovens e fortes, muitos nazistas não viam inconveniente em passar a noite com mulheres que os atraíam, sem se preocupar com as consequências que suas ações teriam sobre elas posteriormente. As motivações para essas relações formavam um espectro complexo. Algumas mulheres desenvolveram genuínos vínculos afetivos com os ocupantes, vendo neles não o inimigo abstrato, mas homens individuais. Outras, pressionadas pela escassez e fome que a guerra trouxe, encontraram nessas relações um meio pragmático de sobrevivência para elas e suas famílias. Em Paris, a cidade que os soldados alemães ansiavam visitar, estabeleceram-se mais de 30 bordéis apenas nos subúrbios. Embora o alto comando alemão tentasse oficialmente controlar a promiscuidade de seu pessoal, a cada dia mais mulheres francesas amanheciam nos braços de alemães. No entanto, nem todas as relações ocorriam em contextos de prostituição. Muitas se desenvolviam com mulheres comuns que, por diversas razões, iniciavam relações com os ocupantes. Essa realidade provocou tensões imediatas. A resistência francesa distribuiu panfletos com ameaças explícitas. As francesas que se entregarem aos alemães, raparemos completamente os cabelos. Escreveremos em suas costas: vendida aos alemães. Quando as jovens francesas vendem seus corpos à Gestapo ou à milícia, estão vendendo o sangue e a alma de seus compatriotas franceses. As futuras esposas e mães estão obrigadas a manter sua pureza por amor à pátria. Esses avisos refletiam o profundo conflito moral que essas relações representavam. Para muitas comunidades, a intimidade com o inimigo constituía a última fronteira da traição, uma violação não apenas da lealdade nacional, mas também dos códigos morais e sociais estabelecidos. As mulheres, vistas tradicionalmente como guardiãs da virtude e da continuidade nacional, carregavam um peso simbólico adicional. A ocupação prolongada gerou dinâmicas complexas. Algumas mulheres que iniciaram relações com alemães por necessidade desenvolveram posteriormente vínculos afetivos. Outras mantinham um distanciamento emocional enquanto aproveitavam os benefícios materiais que essas relações proporcionavam. Alimentos, proteção, medicamentos ou dinheiro, recursos inacessíveis para a maioria da população. O comando militar alemão mantinha uma postura ambivalente. Oficialmente, desencorajavam as fraternizações prolongadas, mas na prática, toleravam-nas como válvula de escape para suas tropas. Em certos casos,
chegavam a incentivá-las como meio de controle social, permitindo aos soldados estabelecer relações que aumentavam seu conforto durante a ocupação. Para as mulheres envolvidas, essas decisões ocorriam em um contexto de extrema pressão, com os homens locais ausentes, combatendo, prisioneiros ou executados. Muitas enfrentavam responsabilidades familiares sem precedentes. As opções eram escassas e todas problemáticas: aceitar a fome, recorrer ao mercado negro ou estabelecer relações com aqueles que controlavam os recursos. A situação desenvolveu matizes regionais. Na França, onde a ocupação apresentava certa normalização aparente, essas relações ocorriam com relativa visibilidade. Nos países do leste, onde o regime nazista implementava políticas raciais mais extremas, as interações ocorriam em contextos diferentes, às vezes forçadas mediante políticas eugênicas ou de opressão sistemática. O que unia todas essas experiências era a certeza de que, independentemente das motivações pessoais, a intimidade com o ocupante tinha um custo social. As mulheres envolvidas sabiam que eram observadas, julgadas e lembradas. A guerra um dia terminaria, e com ela viria o momento de prestar contas. O destino estava preparando para essas mulheres desafortunadas os desafios mais severos que enfrentariam durante o período do pós-guerra. A libertação, tão ansiada pelas nações ocupadas, traria consigo não apenas a expulsão do invasor, mas também uma onda de acertos de contas internos, onde essas mulheres se tornariam o alvo visível e acessível do ressentimento coletivo acumulado durante anos de humilhação nacional. A libertação e o linchamento, o início da vingança pública. A libertação dos territórios ocupados pela Alemanha nazista trouxe consigo cenas de júbilo e celebração, que rapidamente se transformaram em episódios obscuros de vingança coletiva. Enquanto as tropas aliadas avançavam após o desembarque da Normandia, em junho de 1944, encontraram um fenômeno perturbador que se repetia em vilas e cidades da França: a perseguição e punição pública das mulheres acusadas de colaboração horizontal. As tropas aliadas presenciaram um espetáculo inquietante: mulheres sendo brutalmente castigadas por sua suposta intimidade com o inimigo, submetidas a humilhações públicas no que se converteria em uma mancha obscura na celebração da libertação. Nas primeiras horas após a retirada alemã, pessoas armadas invadiam lares assinalados e retiravam à força mulheres identificadas, com ou sem provas, como colaboradoras. O procedimento seguia um padrão reconhecível. As mulheres eram arrastadas para praças públicas onde começava sua humilhação ritualizada. O cronista de guerra Robert Capa documentou essas cenas, assinalando: "Encontrei-me à frente da procissão, e a população local pensou que eu era o soldado que as havia capturado, e fui beijado e felicitado ao mesmo tempo em que bofetadas e cusparadas choviam sobre as desafortunadas moças. A violência não se limitava ao raspado. As mulheres eram depois passeadas pelas ruas, expostas à humilhação pública. Em muitos casos, arrancavam-lhes as roupas parcial ou totalmente, aumentando sua vulnerabilidade diante da multidão hostil." Jock Colville, secretário privado de Churchill, observou: "Vi passar um caminhão aberto, acompanhado de vaias e assobios da população francesa, com uma dúzia de mulheres miseráveis na parte traseira, cada cabelo em suas cabeças raspado. Estavam em lágrimas, inclinando suas cabeças envergonhadas. Embora enojado por esta crueldade, refleti que nós, os britânicos, não havíamos conhecido invasão ou ocupação durante cerca de 900 anos, por isso não éramos os melhores juízes. Estes atos ocorriam com maior intensidade em zonas onde a ocupação havia sido particularmente opressiva ou onde a resistência havia sofrido represálias severas. A linha entre justiça popular e vingança descontrolada se desfigurava. As acusações baseavam-se frequentemente em rumores, denúncias anônimas ou ajustes de contas pessoais. Algumas mulheres foram apontadas por vizinhos invejosos, outras por terem rejeitado anteriormente homens locais que agora encontravam oportunidade de vingança. A violência alcançou níveis extremos em algumas localidades. Em Paris, houve casos de prostitutas e mulheres chutadas até a morte por aceitarem soldados alemães como clientes. Inclusive, membros da aristocracia foram raspadas por se relacionarem com oficiais alemães.
O ódio acumulado durante anos de ocupação encontrava uma válvula de escape em vítimas acessíveis e vulneráveis. As forças aliadas mantinham uma postura ambivalente diante destes episódios. Embora muitos soldados achassem estes atos perturbadores, existia certa compreensão em relação ao sofrimento que a França havia suportado sob ocupação. As autoridades militares aliadas geralmente não intervinham, considerando estes episódios como assuntos internos franceses em um momento de transição política. Um elemento particularmente inquietante foi a quase ausência de questionamento legal durante estes processos. Mulheres eram executadas sumariamente se fossem encontradas com armas alemãs em sua posse, sem lhes dar oportunidade de explicar as circunstâncias. Existia um temor generalizado em relação à colaboração, alimentado por rumores como o informe de um tenente americano da 1ª Divisão de Infantaria, que afirmava ter encontrado 4 mulheres com uniformes alemães como franco-atiradoras em árvores e 5 dentro de uma vila. O fenômeno se estendeu rapidamente por toda a França, liberada durante o verão e outono de 1944. As estimativas indicam que ao menos 20.000 mulheres foram raspadas publicamente, embora o número real pudesse ser significativamente maior. O que começou como atos espontâneos se institucionalizou gradualmente, convertendo-se em uma forma de purificação simbólica da nação, um exorcismo público da vergonha da ocupação. Esta primeira onda de castigos extrajudiciais eventualmente daria lugar a processos mais formalizados à medida que as autoridades civis recuperavam o controle. Entretanto, o dano já estava feito. Milhares de mulheres ficaram marcadas, física e psicologicamente, por estes episódios, enquanto a França começava seu complexo processo de reconstrução nacional e ajuste de contas com seu passado recente. Um elemento particularmente inquietante foi a quase ausência de questionamento legal durante estes processos. Mulheres eram executadas sumariamente se fossem encontradas com armas alemãs em sua posse, sem lhes dar oportunidade de explicar as circunstâncias. Existia um temor generalizado em relação à colaboração, alimentado por rumores como o informe de um tenente americano da 1ª Divisão de Infantaria, que afirmava ter encontrado 4 mulheres com uniformes alemães como franco-atiradoras em árvores e 5 dentro de uma vila. O fenômeno se estendeu rapidamente por toda a França, liberada durante o verão e outono de 1944. As estimativas indicam que ao menos 20.000 mulheres foram raspadas publicamente, embora o número real pudesse ser significativamente maior. O que começou como atos espontâneos se institucionalizou gradualmente, convertendo-se em uma forma de purificação simbólica da nação, um exorcismo público da vergonha da ocupação. Esta primeira onda de castigos extrajudiciais eventualmente daria lugar a processos mais formalizados à medida que as autoridades civis recuperavam o controle. Entretanto, o dano já estava feito. Milhares de mulheres ficaram marcadas, física e psicologicamente, por estes episódios, enquanto a França começava seu complexo processo de reconstrução nacional e ajuste de contas com seu passado recente. O Carnaval da Vergonha, o ritual do castigo. Os castigos públicos às mulheres acusadas de colaboração horizontal evoluíram até se tornarem um fenômeno tão difundido e ritualizado que recebeu um nome próprio: os Carnavais Feios. Este termo capturava a natureza grotesca e espetacular de acontecimentos que combinavam elementos de justiça popular, catarse coletiva e controle social sobre o corpo feminino. O ritual seguia uma sequência quase cerimonial. O momento central era o corte de cabelo, ato simbólico com profundas raízes históricas. O cabelo feminino, tradicionalmente associado à beleza e à sexualidade, era eliminado como marca visível da transgressão. Este ato transformava as acusadas em espetáculos públicos, imediatamente reconhecíveis como culpadas para qualquer observador. A execução do castigo começava habitualmente com a prisão improvisada. Grupos de homens, frequentemente autodenominados resistentes de última hora, irrompiam nos domicílios assinalados. As mulheres eram retiradas à força, às vezes diretamente da cama, outras em meio às suas atividades diárias. O elemento surpresa aumentava a humilhação, negando às vítimas qualquer possibilidade de preparação física ou psicológica.
O carnaval continuava com um desfile forçado. As mulheres castigadas eram obrigadas a percorrer as ruas principais, frequentemente montadas em caminhões abertos para aumentar sua visibilidade. A multidão participava ativamente, lançando insultos, cusparadas e, em muitos casos, agredindo fisicamente as vítimas. Esta procissão servia a múltiplos propósitos. Expunha publicamente as castigadas, advertia potenciais transgressoras e permitia a participação coletiva no ato punitivo. Os testemunhos assinalam a particular crueldade destes desfiles. As colaboradoras eram obrigadas a correr o gauntlet e eram realmente espancadas. As mulheres não só enfrentavam a humilhação pública, mas também agressões físicas que, em alguns casos, resultaram em lesões graves ou fatais. A violência se justificava como expressão legítima de indignação patriótica, um castigo merecido pela transgressão mais imperdoável, a intimidade com o inimigo. A dimensão performativa destes castigos era fundamental. Não bastava castigar. Era necessário que o castigo fosse visível, memorável e exemplar. Por isso convocavam-se fotógrafos para documentar estes atos, produzindo imagens que circulariam como evidência do restabelecimento da ordem moral. Estas fotografias, que mostram mulheres de cabeça raspada com rostos compungidos rodeadas de multidões entusiastas, constituem hoje documentos históricos perturbadores. A participação popular nestes rituais revela dimensões complexas. Junto à indignação genuína coexistiam motivações menos nobres, oportunismo, acertos de contas pessoais ou simples conformismo social. Muitos participantes haviam mantido posições ambíguas durante a ocupação, e seu entusiasmo nos castigos servia como demonstração pública de lealdade patriótica, uma forma de se distanciar de qualquer suspeita de colaboração. O que resulta particularmente significativo nestes carnavais da vergonha é sua focalização quase exclusiva em mulheres. Embora existissem casos de homens de cabeça raspada por trabalhar em fábricas alemãs, foram as mulheres que constituíram a esmagadora maioria das vítimas. Esta disparidade revela como a colaboração sexual feminina era percebida como especialmente transgressora, ameaçando não só a integridade nacional, mas também estruturas patriarcais que atribuíam às mulheres o papel de guardiãs da pureza familiar e coletiva. Os castigos públicos não se distribuíam equitativamente entre todas as acusadas. Classe social, conexões pessoais e circunstâncias específicas influíam significativamente. Mulheres de ambientes humildes, sem redes de proteção, resultavam alvos mais acessíveis do que aquelas de classes privilegiadas. No entanto, até mesmo aristocratas foram ocasionalmente humilhadas, demonstrando como, em momentos de purificação coletiva, poucos ficavam completamente a salvo. Um aspecto particularmente trágico foi a inclusão de vítimas inocentes. Mulheres que haviam sido violadas por soldados alemães, ou que simplesmente haviam tido interações profissionais necessárias, como professoras obrigadas a alojar oficiais, foram castigadas indiscriminadamente. O zelo pela purificação frequentemente superava qualquer interesse pela justiça individual. Noruega, Países Baixos, Itália e Polônia, prisão, exílio e manicômios. O fenômeno de castigo às mulheres que mantiveram relações com ocupantes alemães não foi exclusivo da França. Em outros países europeus libertados, estas mulheres enfrentaram represálias sistemáticas que, embora compartilhassem elementos simbólicos com a experiência francesa, adquiriram características distintivas determinadas por contextos culturais, políticos e jurídicos particulares. Na Noruega, a resposta à colaboração horizontal adotou formas institucionalizadas particularmente severas. Após a libertação, as autoridades norueguesas perseguiram as antigas amantes de nazistas com um zelo comparável ao francês, mas com métodos mais formalizados juridicamente. As mulheres identificadas como colaboradoras receberam condenações efetivas que podiam estender-se até 5 anos, durante os quais eram enviadas a trabalhos forçados em condições extremamente duras. O sistema norueguês foi especialmente implacável com as mães de filhos de soldados alemães. No reino escandinavo nasceram mais de 7.000 crianças de pais alemães, cifra proporcionalmente significativa para a população do país. Quando as mães eram condenadas e internadas em instituições correcionais,
As crianças eram enviadas a orfanatos especiais, onde frequentemente mudavam seus nomes para impossibilitar que suas mães pudessem encontrá-las após cumprir suas sentenças. Algumas mulheres norueguesas mostraram persistência extraordinária e, apesar dos obstáculos, localizaram seus filhos e exigiram sua devolução. No entanto, enfrentavam então um sistema judicial implacável que sistematicamente decidia contra elas. Os juízes declaravam abertamente que nunca permitiriam a recuperação da custódia, sugerindo que a melhor alternativa era renunciar definitivamente às crianças. Aquelas que continuavam sua luta legal encontravam resistências adicionais. Abriam-se novos casos contra elas e frequentemente eram submetidas a avaliações médicas, onde os médicos emitiam diagnósticos apropriados, declarando-as mentalmente instáveis e recolhendo-as em hospitais psiquiátricos por períodos prolongados, em ocasiões por toda a vida. O sistema norueguês tratou estas mulheres com maior severidade que qualquer outro país ocupado. Paradoxalmente, eram consideradas traidoras mais graves que aqueles que haviam apoiado abertamente o fascismo ou combatido contra seus compatriotas. Esta severidade refletia uma urgência por restaurar a imagem nacional, apresentando a Noruega como um país que havia participado unanimemente na resistência contra os invasores fascistas, sem traidores em suas fileiras. As mulheres que haviam mantido relações com alemães, especialmente aquelas que haviam dado à luz filhos destes vínculos, contradiziam esta narrativa purificadora e deviam ser eliminadas do relato histórico. Nos Países Baixos, os castigos infligidos às mulheres acusadas seguiram padrões similares aos franceses, centrando-se na humilhação pública. As colaboradoras eram colocadas de joelhos sobre esterco, raspadas, e suas cabeças tingidas de cor laranja, cor nacional holandesa, em uma apropriação simbólica que marcava sua transgressão como ofensa à identidade nacional. A reação popular resultava igualmente impiedosa. Os aldeões as insultavam e oprimiam sistematicamente, enquanto seus filhos sofriam maltrato constante, lembrando-lhes em cada oportunidade que suas mães eram traidoras. Para muitas destas mulheres holandesas, a única salvação consistia na mudança de residência. Abandonavam seus lares, levando unicamente seus filhos e escassas posses. A venda de propriedades resultava inviável devido à hostilidade pública generalizada, e os funcionários bancários evitavam conceder-lhes empréstimos, estendendo a perseguição ao âmbito econômico e condenando-as a uma precariedade estrutural. O caso polonês apresenta complexidades adicionais derivadas das políticas raciais nazistas. Entre os comandantes alemães, havia defensores de teorias, como o próprio Heinrich Himmler, que consideravam os poloneses como o povo etnicamente mais próximo aos alemães. Isto conduziu a uma estrita seleção entre as mulheres polonesas, divididas entre as que pertenciam mais à raça eslava e as que se consideravam mais próximas à raça ariana. Segundo Himmler, mediante estas últimas era possível aumentar o número de membros da raça superior. Paradoxalmente, esta valorização racial não protegeu as mulheres polonesas do estigma posterior. Muitas foram violadas ou coagidas a relações forçadas sob estes programas eugênicos, mas após a libertação, a distinção entre vítimas e colaboradoras voluntárias se desfez. A sociedade polonesa, traumatizada pela ocupação particularmente brutal, demonstrava escassa disposição para nuances ao julgar comportamentos durante a guerra. O caso italiano apresenta particularidades significativas que o distinguem de outros contextos europeus. O biênio 1943-1945 na Itália foi um período convulso marcado pela queda do fascismo, 25 de julho de 1945. 1943, a ocupação alemã após o armistício com os aliados, a criação da República Social Italiana sob Mussolini no norte e, finalmente, a libertação progressiva do país. Diferentemente de outros territórios onde os castigos às colaboradoras começaram imediatamente após a retirada alemã, na Itália, estes atos de vingança se iniciaram inclusive antes do fim da guerra, marcando não só um acerto de contas com o ocupante estrangeiro, mas também com um regime fascista que havia governado durante mais de 20 anos. As raspadas italianas não eram somente mulheres relacionadas com alemães,
mas também esposas, namoradas ou familiares de fascistas republicanos, criando uma categoria mais ampla e politicamente complexa de traidoras. Os testemunhos recolhidos na Itália mencionam estes atos como uma necessária limpeza nacional para facilitar o renascimento de um país atormentado durante demasiado tempo. No entanto, esta justificação coletiva não pode ocultar as injustiças específicas sofridas por mulheres castigadas frequentemente por associação familiar mais que por atos próprios. Um exemplo revelador da institucionalização destes castigos foi uma decisão do Tribunal de Bérgamo, que absolveu um partisã acusado por uma atriz cujo cabelo havia sido cortado violentamente. O tribunal declarou que o corte de cabelo era necessário no interesse da ordem pública e do mesmo interesse dos pobres desgraçados objetos do ódio popular. Para os juízes, a raspagem representava o mal menor, sendo um ato ultrajante, mas que esgotava toda a pena sem afetar nenhum direito inalienável ou imprescritível, como o direito à vida, ou mesmo a justa integridade da pessoa. Este raciocínio judicial revela como estes castigos foram posteriormente legitimados por instituições do Estado. O caso italiano apresenta particularidades que o distinguem de outros contextos europeus. O biênio 1943-1945 na Itália foi um período convulso marcado pela queda do fascismo, 25 de julho de 1945, 1943. A ocupação alemã após o armistício com os aliados, a criação da República Social Italiana sob Mussolini no norte e, finalmente, a libertação progressiva do país. Diferentemente de outros territórios onde os castigos às colaboradoras começaram após a retirada alemã, na Itália estes atos de vingança se iniciaram inclusive antes do fim da guerra, marcando não só um acerto de contas com o ocupante estrangeiro, mas também com um regime fascista que havia governado durante mais de 20 anos. As raspadas italianas não eram somente mulheres relacionadas com alemães, mas também esposas, namoradas ou familiares de fascistas republicanos, criando uma categoria mais ampla e politicamente complexa de traidoras. Os testemunhos recolhidos na Itália mencionam estes atos como uma necessária limpeza nacional para facilitar o renascimento de um país atormentado. No entanto, esta justificação coletiva não pode ocultar as injustiças específicas sofridas por mulheres castigadas frequentemente por associação familiar mais que por atos próprios. A situação na Bélgica merece também atenção particular. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de crianças nasceram em território belga fruto de relações entre militares da Wehrmacht e mulheres locais. A maioria destes filhos da guerra foram concebidos dentro de relações voluntárias, frequentemente verdadeiros vínculos afetivos. Diferentemente da Primeira Guerra Mundial, quando as tropas alemãs aterrorizaram a população civil, a Wehrmacht tinha ordens estritas de comportar-se cortesmente com as mulheres e as violações eram castigadas. Aos soldados alemães durante a guerra, não se lhes permitia contrair matrimônio com mulheres de países ocupados. As companheiras, impedidas de converterem-se em esposas legítimas, ficavam sozinhas, frequentemente grávidas, em meio à vergonha e ao isolamento social. Algumas optaram por abandonar seus filhos em orfanatos ou dá-los em adoção, buscando recuperar uma existência normal e esperando para seus filhos uma vida longe do estigma. Outras decidiram mantê-los consigo apesar das dificuldades e sofrimentos que enfrentariam, ainda que continuamente se questionasse sua capacidade para sustentar suas criaturas. Durante a infância, as mães tendiam a ocultar a seus filhos sua ascendência alemã. Responder às perguntas que as crianças formulavam, frequentemente impulsionadas pela curiosidade ou malícia de seus companheiros, significava renovar o sentimento de vergonha e admitir faltas que na realidade não tinham. A maioria só descobriu suas origens paternas em idade avançada. Alguns conseguiram conhecer seu pai, enquanto outros nem sequer tiveram oportunidade de conhecer sua mãe biológica. Em todos estes países, a perseguição às colaboradoras horizontais revela padrões comuns que transcendem particularidades nacionais. O corpo feminino converteu-se em campo de batalha simbólico, onde se dirimiam questões de lealdade nacional, pureza moral e reconstrução identitária.
As mulheres, consideradas depositárias da honra coletiva, suportaram uma carga desproporcional nos processos de purificação nacional. A institucionalização destes castigos, desde rituais públicos até procedimentos judiciais formais, demonstra como a perseguição transcendeu impulsos espontâneos para converter-se em mecanismo sistemático de reconstrução nacional. Ao castigar visível e exemplarmente as transgressoras, as comunidades recém-libertadas demarcavam fronteiras morais e reafirmavam valores coletivos após o trauma da ocupação. Particularmente reveladora resulta a disparidade entre o tratamento a colaboradores políticos ou econômicos, predominantemente homens, e colaboradoras sexuais ou sentimentais, mulheres. Enquanto muitos colaboradores masculinos negociavam anistias, recebiam sentenças reduzidas ou se beneficiavam de processos legais formais com garantias processuais, as mulheres enfrentavam julgamentos sumários, castigos imediatos e estigmatização permanente, sem possibilidade de reinserção social. O caso de Lida Barova, atriz tchecoslovaca que manteve uma relação com Joseph Goebbels, ilustra outra dimensão deste fenômeno. Nascida como Ludmila Babková, Barova ascendeu rapidamente no mundo do cinema tchecoslovaco de entreguerras. Sua fama projetou-se internacionalmente e, em 1936, foi contratada pela UFA, o estúdio cinematográfico mais importante do Terceiro Reich. Ali conheceu Goebbels, com quem iniciou uma aventura tão intensa que teve que intervir o próprio Hitler. Quando Barova regressou a seu país, este havia se transformado no protetorado da Boêmia e Morávia controlado pelos nazistas. Continuou sua carreira mantendo contatos com oficiais alemães e, em 1943, buscou fortuna na Itália de Mussolini. Após o avanço aliado, temendo represálias, fugiu para a Alemanha. Capturada por tropas americanas, simulou doença mental e foi internada em um sanatório de Munique. Em setembro de 1945, foi extraditada para a Tchecoslováquia e encarcerada sob acusações de espionagem. Ainda que declarada inocente, foi-lhe proibido trabalhar no cinema tchecoslovaco e confiscaram sua vila em Praga. Este caso ilustra como figuras públicas vinculadas sentimentalmente com hierarcas nazistas enfrentaram consequências significativas, ainda que geralmente menos severas que mulheres anônimas. Esta desproporção reflete como a colaboração feminina se percebia fundamentalmente como traição moral, contaminação simbólica que ameaçava a reconstrução nacional, enquanto a colaboração masculina se avaliava principalmente em termos pragmáticos. As mulheres castigadas não só expiavam suas decisões individuais, mas serviam como bodes expiatórios para purgar a vergonha coletiva de sociedades que, em diversos graus, haviam negociado sua coexistência com os ocupantes. Filhos do inimigo, crianças nascidas do pecado. Entre as histórias mais surpreendentes sobre esses filhos do inimigo, encontra-se a de Anne Fried Lyngstad, posteriormente conhecida mundialmente como Frida, integrante do grupo musical ABBA, nascida em 15 de novembro de 1945, 6 meses após o fim da guerra. Frida era filha de Signe Lyngstad, uma jovem norueguesa, e Alfred Haas, um soldado da Wehrmacht. O particularmente significativo de seu caso é que ela representava o fruto direto do programa Lebensborn, Fonte da Vida, criado por Heinrich Himmler para expandir biologicamente o ideário nazista. Esse programa incentivava soldados alemães a terem filhos com mulheres racialmente aptas nos territórios ocupados, considerando as norueguesas especialmente próximas do ideal ariano. O nascimento de Frida na vila norueguesa de Bjørkasen a tornou parte dos aproximadamente 12.000 crianças nascidas na Noruega sob esse programa. Após 2 anos de discriminação e marginalização social, período em que a menina era chamada de a bastarda alemã, Signe emigrou com sua filha para a Suécia. A mãe de Frida faleceu pouco depois de chegar ao país, deixando a menina sob os cuidados de sua avó Arntin. Durante toda a infância e adolescência, Frida acreditava que seu pai havia morrido em um naufrágio, desconhecendo completamente suas origens vinculadas ao programa Lebensborn. Somente no auge de sua fama com o ABBA, uma fã alemã revelou-lhe que seu pai ainda estava vivo. O encontro entre Frida e Alfred Haas, organizado com ampla cobertura da mídia,
foi frio e artificial. Não posso amá-lo como se tivesse estado conosco enquanto eu crescia, confessaria posteriormente a cantora, que nunca mais falou publicamente sobre o tema. O caso de Frida ilustra as complexidades identitárias que essas crianças enfrentaram. A descoberta tardia de origens estigmatizadas, a impossibilidade de reconstruir vínculos familiares fragmentados e a paradoxo de conciliar uma identidade pública bem-sucedida com uma história pessoal marcada pelo trauma coletivo. Ironicamente, a menina norueguesa concebida em um experimento nazista para criar uma raça superior, que sofreu exílio e rejeição, acabaria anos depois como membro da família real alemã após seu casamento com o príncipe Heinrich Rutherhorst von Plauen, obtendo o título de Alteza Sereníssima. Uma dimensão particularmente perturbadora do tratamento dado a essas crianças foi sua patologização sistemática. Na Noruega, o influente psiquiatra Ornulf Odegaard propagou a teoria pseudocientífica de que os filhos de alemães sofriam inerentemente de transtornos mentais. Seus estudos, profundamente enviesados, afirmavam que entre 50% e 60% das crianças nascidas de mães norueguesas e pais alemães apresentavam deficiências cognitivas. Esses diagnósticos, motivados mais por preconceitos políticos do que por evidência clínica, resultaram na institucionalização forçada de inúmeras crianças em centros psiquiátricos onde permaneceram por anos, algumas por toda a vida. Essa pseudociência servia a múltiplos propósitos ideológicos. Justificava a marginalização dessas crianças ao apresentá-las como biologicamente defeituosas, reforçava narrativas sobre a degeneração associada à contaminação genética alemã e fornecia um verniz científico para políticas discriminatórias. As mães que tentavam recuperar seus filhos institucionalizados enfrentavam comitês médicos que sistematicamente recomendavam manter as separações, alegando incapacidade materna por instabilidade mental hereditária ou tendências antissociais. O impacto dessa patologização transcendeu gerações. Muitos sobreviventes, hoje idosos, descrevem sequelas psicológicas permanentes, transtornos de ansiedade, dificuldades de vínculo afetivo e sentimentos persistentes de inadequação, todos exacerbados por intervenções clínicas baseadas mais em preconceitos do que em necessidades terapêuticas reais. O caso de Monika Diedrich exemplifica as complexidades identitárias enfrentadas por essas crianças. Nascida na Alemanha de mãe holandesa e pai alemão gravemente ferido na guerra, Monika experimentou um duplo deslocamento. Após a morte de seu pai em 1947, ela e sua mãe retornaram aos Países Baixos, onde imediatamente enfrentaram problemas fronteiriços devido à sua paternidade alemã. Embora tenham conseguido se estabelecer em Amsterdã, onde sua mãe se casou com um holandês tentando apagar o passado, Monika continuou sofrendo assédio escolar e questionamentos persistentes sobre suas origens. Sua resposta foi resignar-se em silêncio para preservar seu bem-estar mental. Apenas décadas depois, Monika canalizaria essas experiências em obras como Qualquer um que esteja sendo rapado deve ficar quieto, 2006, e sua autobiografia Memórias de uma Menina Alemã, 2012, documentando tanto sua experiência pessoal quanto a de outros filhos do inimigo. Gerlinda Swillen, cidadã belga francófona filha de mãe flamenga e de um soldado alemão, representa outro caso revelador. Sua busca pela verdade intensificou-se em 2007, quando sua mãe idosa finalmente lhe revelou o nome de seu pai, Karl. Em seu livro autobiográfico O Filho Cuco, gerado pelo inimigo 1940 a 1945, Swillen reconstrói não apenas sua história pessoal, mas também a de aproximadamente 70 filhos da guerra belgas, revelando padrões consistentes de marginalização, idealização do pai ausente e buscas frustradas por aceitação. Particularmente significativas são as observações de Swillen sobre as percepções que as mulheres belgas tinham dos soldados alemães. Contrariamente à narrativa dominante de ocupantes universalmente odiados, as entrevistadas por Swillen frequentemente descreviam os alemães como homens jovens e belos, encantadores com seus uniformes e corteses, em contraste com os homens locais percebidos como mais rudes e menos generosos.
Essas perspectivas complexificam a compreensão simplista das relações durante a ocupação, revelando dimensões humanas que as narrativas nacionalistas posteriores buscaram eliminar. As implicações legais de ser filho do inimigo transcendiam o estigma social. Até 1969, a lei alemã excluía completamente os filhos ilegítimos da sucessão paterna, ao não considerá-los descendentes legítimos. Após a reforma legal implementada em 1970, esse direito foi reconhecido aos filhos naturais, mas explicitamente excluídos aqueles nascidos antes de 1949, que já haviam completado 21 anos no momento da entrada em vigor da lei. Essa exclusão seletiva afetava precisamente os filhos da guerra, reforçando sua marginalização institucionalizada. Muitos descendentes relatam que as famílias paternas alemãs rejeitavam encontros por medo de possíveis reivindicações hereditárias, embora a maioria desses filhos buscasse principalmente reconhecimento identitário mais do que benefícios materiais. Somente nas últimas décadas surgiram iniciativas formais para abordar essas injustiças históricas. Em 2005, Delord Hoffmann fundou na França a associação Cœur Sans Frontières, Coração Sem Fronteiras, que reúne filhos nascidos de mães francesas e soldados alemães, oferecendo assistência concreta para a busca de origens e a obtenção de dupla nacionalidade. A secretária da associação, Chantal Leclerc, ela mesma filha da vergonha, expressa com eloquência o propósito dessas iniciativas. Viver sem raízes é como viver pela metade. Finalmente pude contar minha história, mas já vivi minha vida. Consegui fazê-lo tarde demais. Mas, mesmo que seja tarde demais para nós, estamos aqui para ajudar os outros, os que estão nascendo agora. Estamos aqui para que não se sintam sozinhos, para que não tenham que sofrer o que nós sofremos. Uma infância sem amor é um abismo de solidão do qual se leva anos para sair. O isolamento social experimentado por essas crianças transcendia fronteiras nacionais, constituindo uma experiência traumática compartilhada que apenas recentemente começou a ser reconhecida historicamente. Muitas cresceram sem conhecer suas origens, criadas com histórias fabricadas sobre pais fictícios ou falecidos, descobrindo sua verdadeira ascendência acidentalmente na adolescência ou idade adulta, frequentemente com efeitos psicológicos devastadores. As instituições educacionais e sociais contribuíram ativamente para essa discriminação. Professores, assistentes sociais e autoridades locais, atuando como guardiões da pureza nacional reconstruída, implementavam exclusões sutis ou explícitas. As crianças aprendiam desde cedo a ocultar suas origens, desenvolvendo identidades fragmentadas e sentimentos de vergonha introjetada que marcariam suas vidas. Particularmente doloroso era o limbo identitário que essas crianças habitavam, rejeitadas por seus países maternos como representantes do inimigo, mas simultaneamente privadas de qualquer conexão com sua herança paterna. Essa dupla negação constituía uma forma de violência simbólica que comprometia seu desenvolvimento psicossocial e senso de pertencimento. O tratamento dado a essas crianças reflete como as sociedades europeias, após a libertação, geriram seletivamente sua memória histórica, criando categorias de vítimas legítimas e ilegítimas. Enquanto alguns grupos recebiam reconhecimento e reparação, outros, como essas crianças, foram condenados a um silenciamento sistemático que negava tanto seu sofrimento quanto sua mera existência como categoria histórica específica. A exclusão dessas crianças do relato histórico oficial sobre a ocupação e o pós-guerra representa uma distorção significativa na construção das memórias nacionais europeias. Sua gradual visibilização nas últimas décadas, por meio de testemunhos, associações de sobreviventes e estudos históricos especializados, constitui um ato de justiça histórica e uma necessária complexificação de narrativas anteriormente simplificadas sobre vítimas e perpetradores. O caso Coco Chanel e outras figuras públicas, privilégio e colaboração. A aplicação de castigos às colaboradoras horizontais revela profundas desigualdades de classe e privilégio. Enquanto mulheres comuns eram humilhadas publicamente e castigadas com extrema severidade, figuras proeminentes como a estilista Coco Chanel
evitaram quase completamente as consequências de suas relações com o ocupante. Chanel manteve relações íntimas com o agente secreto alemão e homem de confiança de Hitler na embaixada alemã em Paris, o barão Hans Günther von Dinklage, mesmo antes da guerra, e não hesitou em mantê-las durante a ocupação. O casal vivia abertamente em uma luxuosa suíte no Hotel Ritz, e existem suspeitas fundamentadas de que Chanel tenha inclusive trabalhado como espiã para os alemães. Sua colaboração transcendeu o âmbito pessoal para abranger interesses empresariais. A família judia Wertheimer possuía 90% dos direitos dos perfumes Chanel, contribuição financeira sem a qual Coco jamais teria iniciado a produção. As leis de arianização impostas pelo regime nazista encaixaram-se perfeitamente com seus interesses comerciais. Quando os Wertheimer fugiram da França, e apesar de terem transferido previamente sua parte a amigos não-judeus, Chanel manobrou com a ajuda de seus contatos nazistas para tentar adquirir o negócio por completo. Como se saiu Coco após a libertação da França? Ao contrário de milhares de mulheres anônimas que sofreram rapagens, violência e exclusão social, Chanel simplesmente deixou a França. Com a ajuda de seu amante von Dinklage, viajou para a neutra Suíça, onde permaneceu até 1954, quando considerou seguro voltar. Surpreendentemente, ao retornar para ressuscitar sua marca, foram justamente os Wertheimer que a apoiaram financeiramente, em uma complexa transação comercial que transcendia os agravos pessoais. Esse contraste entre o destino de mulheres comuns e figuras privilegiadas como Chanel ilustra como a justiça do pós-guerra operava de forma seletiva, castigando principalmente as vulneráveis enquanto permitia que as poderosas utilizassem suas conexões e recursos para evitar consequências. O caso Chanel representa um exemplo paradigmático de como o privilégio permitiu não apenas escapar ao castigo, mas até mesmo capitalizar posteriormente uma reputação reabilitada, transformando uma história de colaboração em uma narrativa de sobrevivência e astúcia empresarial. Justiça ou vingança? Memória, esquecimento e perdão. 80 décadas após os acontecimentos, a perseguição a mulheres acusadas de colaboração horizontal continua sendo um dos episódios mais problemáticos na narrativa da libertação europeia. O que inicialmente foi justificado como uma necessária purificação nacional revela, sob escrutínio histórico, dimensões complexas onde justiça, vingança e controle social se entrelaçaram de forma inextricável. Após o julgamento popular, o destino dessas mulheres seguiu trajetórias diversas, porém consistentemente marginais, marcadas fisicamente pela rapagem, que levava meses para ser revertida, e socialmente pela humilhação pública. Muitas encontraram impossível a reintegração em suas comunidades de origem. O estigma persistia muito tempo depois que o cabelo havia crescido, manifestando-se em exclusão do mercado de trabalho, ostracismo social e frequentemente empobrecimento estrutural. Para compreender esse fenômeno além de sua manifestação imediata, é necessário analisar as múltiplas funções que esses castigos cumpriram. A humilhação pública das colaboradoras sexuais servia a propósitos que transcendiam a simples retribuição. Constituía um mecanismo de reconstrução identitária coletiva. Nações que haviam experimentado derrotas militares humilhantes e ocupações prolongadas precisavam reafirmar simbolicamente sua resistência retrospectiva, criando categorias claras de heróis e traidores. As mulheres castigadas representavam o bode expiatório ideal, visíveis, vulneráveis e com transgressões facilmente compreensíveis para o público popular. Ao concentrar a culpa nelas, comunidades inteiras que haviam negociado cotidianamente diversas formas de coexistência com os ocupantes podiam externalizar sua própria ambiguidade moral. A violência contra essas mulheres funcionava assim como um ritual purificador que permitia às sociedades profundamente comprometidas fantasiar retrospectivamente com uma resistência unânime. O componente de gênero é inescapável nessa análise. Enquanto colaboradores econômicos e políticos, predominantemente homens, frequentemente escapavam de castigos severos mediante processos judiciais formais, anistias seletivas ou simplesmente utilizando conexões influentes, as colaboradoras sexuais enfrentavam justiça sumária sem garantias processuais.
Essa disparidade revela como a colaboração feminina era julgada sob padrões morais absolutos, enquanto a masculina era avaliada mediante considerações pragmáticas e contextuais. A concentração desproporcional em punir a colaboração horizontal reflete também estruturas patriarcais nas quais o corpo feminino simbolizava a honra nacional. A intimidade com o inimigo representava metaforicamente a penetração e conquista da própria nação. Castigar de forma espetacular as transgressoras reafirmava o controle masculino sobre corpos femininos apresentados como propriedade coletiva nacional. Foram verdadeiras colaboradoras ou vítimas de circunstâncias impossíveis? A resposta escapa de categorizações simplistas. Entre as castigadas existiam perfis diversos. Algumas desenvolveram vínculos afetivos genuínos com soldados alemães, vendo neles homens individuais em vez de representantes abstratos do inimigo. Outras estabeleceram relações pragmáticas buscando sobrevivência material em contextos de extrema escassez. Algumas foram coagidas ou estupradas, enquanto outras aproveitaram oportunisticamente as vantagens associadas a essas relações. Nenhuma circunstância atenuante, nem mesmo o desespero material ou a coerção, foi considerada relevante nos julgamentos populares. A narrativa predominante estabelecia uma dicotomia irreconciliável: patriotas resistentes versus traidoras colaboradoras, sem espaço para gradações ou contextualizações. Essa simplificação moral era funcional para comunidades que processavam traumas coletivos complexos. Os processos legais formais, quando ocorreram, frequentemente replicaram esses vieses. Na Noruega, tribunais estabelecidos com aparência de legalidade condenavam sistematicamente essas mulheres com base em sua conduta sexual como evidência suficiente de traição. A jurisprudência desenvolvida criminalizava especificamente associações pessoais que, para homens em situações comparáveis, não constituíram necessariamente delitos. O historiador Fabrice Virgili, pioneiro na documentação desses episódios, aponta como esses castigos revelam mecanismos de controle social nos quais a sexualidade feminina torna-se assunto público quando transgride fronteiras nacionais. A intimidade, normalmente considerada esfera privada, transformava-se em questão política quando envolvia o inimigo, justificando intervenções comunitárias sobre corpos femininos individuais. Paradoxalmente, enquanto se castigava severamente mulheres por relações consensuais com alemães, os estupros em massa perpetrados por tropas aliadas, particularmente soviéticas, mas também ocidentais, permaneciam impunes e raramente reconhecidos oficialmente. Essa incongruência revela como a preocupação fundamental não era proteger mulheres, mas regular sua sexualidade conforme os interesses nacionais. A memória oficial do pós-guerra silenciou sistematicamente esses episódios. Construções heróicas de resistência unânime eram incompatíveis com o reconhecimento tanto da colaboração generalizada quanto dos excessos punitivos subsequentes. França, Noruega e outros países construíram narrativas nacionais onde esses episódios permaneceram como notas marginais, indignas de serem incorporadas ao relato principal. Esse silenciamento historiográfico começou a se romper apenas nas décadas de 1970 e 80, quando novas gerações de historiadores, influenciados por perspectivas feministas e micro-históricas, começaram a recuperar esses episódios como elementos significativos para compreender as complexidades morais da ocupação e libertação. Publicações pioneiras como L'Attendu, 1991, de Philippe Bourdrel, ou posteriormente Le Temps, 2006, de Alain Brossat, iniciaram uma recuperação crítica que continua se expandindo. Particularmente reveladora é a quase completa ausência de reparação ou reconhecimento oficial para essas vítimas. Enquanto outros grupos afetados pela guerra receberam gradualmente desculpas institucionais, compensações econômicas ou reconhecimento simbólico, as mulheres rapadas e seus filhos permaneceram como vítimas ilegítimas, excluídas de políticas reparatórias e comemorações oficiais. Apenas recentemente surgiram iniciativas para integrar essas experiências em narrativas históricas mais inclusivas. Documentários como Le Temps de la Libération, 2014, e exposições museológicas temáticas têm contribuído para visibilizar esses episódios,
contextualizando-os de forma crítica, porém empática. Essas revisões não buscam relativizar responsabilidades colaboracionistas, mas compreender a complexidade moral de decisões tomadas sob ocupação e questionar a desproporcionalidade e o viés de gênero nos castigos aplicados. As sobreviventes desses episódios, quando conseguiram testemunhar, revelam impactos vitais devastadores. Muitas descrevem vidas marcadas por depressão, isolamento social e precariedade econômica, frequentemente agravadas pela separação forçada de seus filhos. Algumas desenvolveram identidades completamente novas em localidades distantes, cortando todo vínculo com suas comunidades originais. Outras permaneceram em suas cidades, suportando estigmatização prolongada, transitando pelos espaços sociais como presenças fantasmais toleradas, mas permanentemente marginalizadas. O caso específico dos filhos do inimigo revela dimensões intergeracionais do trauma coletivo. Pesquisas psicossociais recentes documentam como esses indivíduos, hoje idosos, continuam a processar identidades fragmentadas e estigmas herdados. Alguns formaram associações para reivindicar reconhecimento e compartilhar experiências, como a norueguesa Krigsbarnforbundet, Associação de Crianças da Guerra, que desde 1986 luta por visibilidade e reparação. A integração crítica desses episódios na memória coletiva europeia contemporânea apresenta desafios significativos. Reconhecer a complexidade moral da ocupação implica questionar narrativas heróicas simplificadas, sem minimizar responsabilidades por colaboracionismo real. Simultaneamente, analisar criticamente os castigos aplicados requer contextualizar, sem justificar, atos que, avaliados com padrões contemporâneos, constituiriam claramente violações de direitos humanos fundamentais. O filósofo Paul Ricoeur propõe o conceito de memória justa como equilíbrio entre lembrar e esquecer, entre condenar e compreender. Aplicado a esses episódios, sugere a necessidade de reconhecer tanto a natureza problemática de certas formas de colaboração, quanto a desproporção e o viés de gênero em sua punição, integrando ambas as dimensões em narrativas históricas mais matizadas. Entre as diversas motivações que levaram mulheres a se relacionarem com soldados alemães durante a guerra, tentou-se eliminar sistematicamente a mais simples e banal: o amor. Algumas relações eram vínculos amorosos imprudentes ou ingênuos, mas genuínos. Essas histórias foram apagadas dos registros, assim como se tentou eliminar os filhos da vergonha, nascidos dessas relações. Um aspecto perturbador é o contraste entre a severa perseguição a relações consensuais com alemães e a virtual impunidade dos estupros em massa perpetrados por tropas aliadas. Essa inconsistência revela como a preocupação fundamental não era proteger as mulheres, mas regular sua sexualidade de acordo com interesses nacionais. A mulher que escolhia livremente o inimigo errado era mais condenável do que o soldado amigo que violentava mulheres locais. As associações formadas por filhos da guerra em diversos países europeus desempenharam um papel fundamental na visibilização dessas histórias silenciadas. Organizações como Coeur Sans Frontières, na França, Krigsbarnforbundet, na Noruega, ou os trabalhos investigativos de Monica Diedrich nos Países Baixos, permitiram recuperar testemunhos, facilitar buscas por origens paternas e pressionar por reconhecimento institucional. Essas iniciativas constituem formas de justiça restaurativa, oferecendo espaços para narrar experiências longamente silenciadas. As democracias europeias contemporâneas enfrentam o desafio de incorporar esses episódios em suas narrativas fundacionais sem desestabilizá-las completamente. O reconhecimento dessas injustiças históricas fortalece, paradoxalmente, os compromissos atuais com princípios de devido processo, proporcionalidade punitiva e igualdade de gênero, demonstrando aprendizado institucional a partir de erros históricos reconhecidos. Em última instância, esses episódios revelam a fragilidade moral coletiva em contextos pós-traumáticos. Comunidades recém-libertadas, processando experiências de ocupação, derrota e colaboração generalizada, projetaram ansiedades coletivas sobre bodes expiatórios acessíveis. A justiça sumária contra colaboradoras sexuais
proporcionava catarse imediata e fantasias de purificação nacional, quando reconhecimentos mais complexos se tornavam insuportáveis. 8 décadas depois, a integração crítica desses episódios na consciência histórica europeia permite uma compreensão mais profunda das complexidades morais que caracterizam as transições de regimes opressivos para reconstruções democráticas. Os castigos às mulheres que dormiram com o inimigo permanecem como um lembrete inquietante de como a libertação continha simultaneamente sementes de justiça e vingança, onde os ideais de restauração democrática coexistiam com impulsos punitivos, que reproduziam precisamente as lógicas desumanizadoras que se pretendia superar.